Tá. Estamos hoje aqui, né, nessa aula sobre game design, da zona negativa, né, que nesse momento, futuramente eu vou explicar exatamente o que é a zona negativa, mas vai estar postado no canal da zona negativa. Então, o tema de hoje vai ser game design, certo? Como o título diz, como o título diz. E esse vai ser um guia básico, mas não vai ser só essa aula, vão ser várias aulas. Só que para não ficar uma coisa muito extensa, eu quebrei, né? Então eu vou explicar até certo ponto, né? Eu vou parar em métodos, né? E eu vou falar sobre o aspecto essencial de game design, certo? Começando. Para que serve, né? Tá aí na tela. O game design, ele é um documento vivo, antes de tudo, né? Então isso quer dizer que ele vai estar sempre sendo alterado, sempre sendo mexido. A versão final de um game design, ele só chega quando realmente o jogo é terminado de ser feito e não pretende se ter mais nenhuma atualização, certo? Até lá, ele vai estar sempre sendo mexido, sempre sendo atualizado. Então, não é final. Você não escreve uma vez e é isso. Não, você vai ter sempre que mexer. Ele vai ter que guiar o desenvolvimento, então por isso a linguagem tem que ser clara e expressiva, certo? Então você tem que reler várias vezes, que é um erro que é comum na área, você deixar a fala ambígua. Ela não pode ser ambígua. Então, tudo que você tem que ser dito tem que ser apropriadamente explicado, certo? Documentar mecânicas, vou explicar exatamente o que vai ser mechanics. Na verdade, o maior tema dessa aula vai ser mecânicas, né, porque acho que é o que gera mais problema em questão de game design. É descrever temas e arte também. O que é um tema e o que é arte? O tema você dá o pitch, pode ser ou high concept. Mas isso é mais um lado criativo do GDD que não vai estar aqui, porque não é bem game design, isso é criação, certo? Mas ele tem que fazer isso. Definir o UX, que eu também não vou falar nesse vídeo, por causa que é para você definir o caminho, a usabilidade, onde é que estão os melhores menus, inclusive até mesmo a forma de controlar o jogo poderia ser também definido seria definido mais o iOS, que está intimamente ligado. E o quinto é descrever níveis, certo? Ou seja, fazer o level design, mostrar como isso também vai ter uma aula só sobre game design que vai estar dentro desse termo. Então, desse primeiro momento é só mecânica que eu vou falar, certo? E desenvolvimento do jogo em si. O resto, por assim dizer, vai vir depois. Tá, o que que não é, certo? Por que que não serve? Elabora roteiro de história, propor cronogramas, dispor plano de venda. Tem gente que coloca. Se você for procurar modelos de. Se você procurar modelo de GDD na internet, você vai encontrar com roteiro, você vai encontrar com cronograma, você vai encontrar com plano de venda, certo? Mas é porque o GDD ele não tem uma forma correta de ser feita. Mas por que não é bom colocar. Por que não é bom? Porque na parte da história, você vai definir apenas o conceito da história. Por exemplo, no caso, se for tratar de uma obra famosa como Guerra nas Estrelas, você vai dizer que é um garoto, é uma jornada de um garoto que procura encontrar o próprio pai para matar ele. Tá, isso foi bem aos três filmes de uma vez, né? Mas é bem isso. Você vai dizer o que vai acontecer na sua história por cima. Para quem já trabalha com roteiro, quem já leu, é o argumento, certo? Ou melhor, uma versão resumida do argumento. Você vai descrever o que acontece e onde acontece, certo? E com quem e para quê. Então, nada de texto de 30, 40 páginas, 100 páginas, isso é um documento à parte, porque quem vai ler seu GDD, ele não vai querer ver isso. Isso não vai importar para ele, certo? Esses aspectos de história é um documento separado. Ele vai querer ver mecânica, se você for programador, e arte. Só permitindo mais pessoas entrarem aqui. Com licença. Bem-vindo, Ju. Então, essa aula vai estar sendo gravada, né, explicando aqui de novo, ela vai ser colocada na internet, no nosso canal do Zona Negativa, para quem quiser assistir. E no final, se vocês quiserem ficar um tempinho a mais, a gente vai bater papo sobre game design. Pelo menos o que for ser dito aqui. Então, eu já falei do para que serve um game design, para guia de desenvolvimento, documentação, mecânica, escrever tema, definir UX, escrever nível. Para que não serve, certo? Tá Ele não serve gravando? também. Tá gravando. Então, depois você assiste essa partezinha do começo. Então, ele não serve para o cronograma, isso é um documento separado do planejamento.
Você não pode dizer quando é que começa, quando é que termina o seu projeto, qual a duração do tempo que ele vai durar. Essa proposta de cronograma tem que vir depois. Mas é importante para o game design saber isso? É importante. Porque o grande problema dos game design hoje, quando se faz, é que você não tem noção de produção. Então você não sabe exatamente o que você está propondo e quanto tempo vai demorar para você fazer o que está propondo. Então você chega com qualquer pessoa em qualquer empresa e dizer, olha, eu quero construir um prédio. E o cara dizer, quando é que fica pronto? Não sei, mas é isso que eu quero. Então, não é legal. Então você tem que saber o quanto vai durar a sua pré-produção, o quanto vai durar a sua produção. O quanto você vai ter o primeiro protótipo, se é fácil de fazer, se é difícil de fazer. Por isso que é muito importante você saber fazer protótipo. Se você for um game designer, você tem que saber, o essencial é saber prototipar. Porque você vai ter que vender o conceito do seu jogo, certo? Também não é para você expor plano de vendas, porque isso também é um documento à parte, é um documento que é plano de marketing, né, oficialmente chamado disso, e você vai ter que análise comparativa, que é ver qual nível de jogo você se encontra, quem são seus concorrentes, o quanto seus concorrentes vendem. E quando fazem concorrente, não é muito como aquilo que o pessoal fala em termos gerais. Por exemplo, a Sony é concorrente da Panasonic porque eles vendem TV. Não é assim. Porque você não está com a concorrendo diretamente. Porque o mercado de jogos ele funciona de maneira única, diferente do mercado tradicional. Por quê? Porque você sabe que, digamos, qual é o seu concorrente? Digamos que você vai fazer um jogo de RPG. E vocês não, vai ser um RPG tipo Final Fantasy, com sistema de turnos, que o jogador não cria personagem, já tem a história pronta, e uma narrativa legal. Aí você vai olhar, bem, quem são meus concorrentes? Aí você vai ver que tem o Final Fantasy, que é o seu concorrente, tem outro que é o concorrente, digamos que você tem um jogo do nível do Final Fantasy, né? Estamos partindo dessa premissa, é um jogo 3D fodão, né? Porque senão o seu concorrente pode ser outro jogo, tipo um jogo 2D de RPG. Isso vai depender muito do quem é o seu público, quem é o seu público, quem é que você tá, quem é tendo alvo. Porque você pode ter o seu público-alvo do mesmo RPG, seja o pessoal que joga um jogo como Undertale, que é um jogo de baixo nível de produção, e um Final Fantasy. Os públicos se entrelaçam, mas eles não são exatamente esses. Mas aí você vai fazer o quê? Bem, se Undertale vendeu 500 mil cópias, para mim é um concorrente direto, eu sei que tem esse mercado que comprou 500 mil cópias, e meu jogo é um concorrente dele. Não é um Undertale, mas é voltado para o mesmo. Então você sabe que existe aquele mercado. Se você puder dizer, olha, tem um mercado do Undertale que ele vendeu 500 mil cópias. Eu quero vender pelo menos 10% do que ele vendeu. 50 mil cópias já é considerado um sucesso no mercado indie. Porque o que você vai gastar e o quanto você vai render flutua muito no mercado. Porque você não vai gastar tanto com marketing, você não vai gastar tanto com tecnologia, você não vai ter uma folha de pagamento de 5 mil pessoas, sua folha de pagamento geralmente é 7 pessoas, 10, 12. E aí você vender 50 mil cópias é rentável. Por isso que muitas das empresas elas buscam um segmento indie, que é a mesma coisa do celular. Um jogo de celular bom, ele custa de 150 mil dólares aqui a 300 mil dólares. Né? E obviamente, estou falando em dólar. Um jogo de celular top, né? Alto. Um jogo top de videogame, do tradicional, computador e tal, AAA, ele custa no mínimo 50 milhões, sem contar marketing. Se você botar um marketing, pode chegar a 100 milhões. Então, um jogo, porque geralmente 50% do budget de um jogo é para marketing, entre 20% e 50%, e alguns jogos muito grandes chega a ser o mesmo valor ou até maior. No caso, no jogo do Destiny 2, ele gastou 200 milhões para fazer o jogo, só que desses 200 milhões, 100 milhões é marketing. Então, é uma quantidade absurda de dinheiro para você fazer o marketing de um jogo desse tamanho. Bem, mas isso aí é para outro momento, certo? Mas é a importância de entender esses três pontos para você também ser um bom game design, roteiro de história, propor cronogramas e expor planos de venda. Não serve o game design não serve para isso, certo? Mas você como game designer é bom ter isso, é bom você saber como fazer isso, ainda mais na indústria indie. Se você não for na indústria indie, a indústria maior, certo? Você vai ter pessoas especialistas. Quanto mais alto você sobe na indústria, mais se especializa. Então, você como game designer, você vai responder a um diretor criativo. Então, o diretor criativo vai chegar e te dizer o que ele quer fazer, e você, como game designer, você vai ter que dar uma solução para o problema dele. Então, uma das perguntas que fazem no processo de seleção da Ubisoft é dizer, olha, eu tenho um jogo chamado Far Cry, e eu quero fazer que seja um tanque de guerra que passa atravessando do ponto A ao ponto B do mapa. Como você faria pro jogador conseguir enfrentar o tanque? E aí você, como game designer, é que vai ter que dar as respostas para ele. O diretor criativo quer uma coisa e você vai ter que solucionar o problema dele. Então, quando você está tratando de companhias grandes,
É assim que funciona. Se você for game designer de uma companhia grande, você nem vai pegar na história, que eles vão ter roteirista para isso. Todo o seu trabalho vai ser definir mecânica, certo? Então, o próximo passo vai falar, tipo, que não existe um formato ideal. Realmente não existe. Como eu já disse anteriormente. Se você for ver, cada empresa tem o seu modelo de game design. A maioria das empresas indies é, fazem game, colocam muita coisa nos seus game designs que não precisam estar, como plano de venda, marca essas coisas. Então, não existe bem um formato ideal. Cada empresa, ou então muitas vezes até mesmo cada profissional, cada game designer, ele elabora o formato do seu jeito, mas ele tem que ser organizado. Ele tem que explicar high concept, gameplay, personagem, progressão, todos os seus elementos vão ter que estar pensados, classes vão ter que estar colocados ali. Mas não existe um formato ideal. Né? Eu posso pegar no final e mostrar alguns formatos de game design que o pessoal faz, mas geralmente o formato de game design é um documento acadêmico. É a mesma forma do documento acadêmico. Tópicos, um sumário, cada uma da parte. Primeiro você vai apresentar o jogo, o overview geral do jogo, a introdução, um jogo disso, que faz isso, o overview do gameplay, como é que é a ideia do gameplay, o look and feel, como é que é o visual, como é que é a sensação, depois você vai destrinchar, certo? É idêntico, ou então muito parecido com um documento acadêmico, certo? Um documento de projeto acadêmico, para ser mais exato. Tá. Mas assim, o que é mais importante para um game designer é realmente isso, entender mecânica. Em mecânica, nada mais é do que você representar, você pensar formas matemáticas de representar a realidade. Então, eu vou falar um pouco disso melhor daqui a um pouquinho, né? Aí, as regras têm que delimitar três aspectos, certo? Que são o espaço, interações e condições de vitória e derrota. O espaço do jogo é realmente isso, é onde ele vai ter a delimitação dele, a determinação física e espacial dele. Isso funciona até com um jogo de esporte, que, por exemplo, você tem que jogar futebol, tem um campo, basquete tem uma quadra, um jogo de tabuleiro é o tabuleiro, o RPG é um cenário. Então, a primeira coisa que faz é delimitar um espaço, certo? O que vale e o que não vale. Até brincadeira criança, quando você diz assim, olha, só vale o jardim, não vale dentro da casa. Você já está delimitando o espaço, o que pode e o que não pode, certo? Então, as regras são justamente isso, elas servem para isso. Quanto mais regras você colocar, maior vai ser a visão do seu game design, mais concisa ela vai ser. Regras não precisam ser mecânicas, mas limitações. Por exemplo, a quantidade de disparos que a arma pode dar, a quantidade de balas num pente, a altura do pulo. Todas essas regras servem como constraints, né? Limitadores que você pode fazer para tornar o jogo interessante. Se todas as peças do xadrez se mexessem todas da mesma forma, ele não teria estratégia, porque são tudo rainhas. Né? Então, as limitações é que permitem você elaborar estratégias para resolver o problema. Por isso que até mesmo o Hideo Kojima, ele fala uma frase dele que, tipo, que as limitações ele forçam a criatividade. Isso porque quando ele estava fazendo o primeiro Metal Gear, o Nintendo, não era no Nintendo, me esqueci, é o Wonderswan, eu acho, a máquina, eu vou chamar de máquina. A máquina que ele usava para fazer isso, ele não permitia uma quantidade de projéteis muito grande, porque ele, originalmente ele deveria ser um jogo de ação muito parecido com o shooter top-down. No caso, como o Irmãos Ikari, da SNK. Quando terminar tudo, eu vou mostrar as referências e a gente vai conversar um pouquinho no final. Então, o que ele propôs? Bem, como eu não consigo ter um número de inimigos grande, nem um número de projéteis grande, eu não vou fazer um jogo de tiro, eu vou fazer um jogo de espionagem. Você vai ter que se desviar, matar o cara pelas costas, você vai ter que passar pelas coisas dessa forma, porque minha máquina me limita. Então, as limitações elas também servem para isso. Né? E terceiro ponto, que as mecânicas boas não são mecânicas complicadas. Isso geralmente, quando você diz assim, eu quero fazer um sistema avançado. Primeira coisa, não fale de seus mecânicos como adjetivos, porque isso não quer dizer nada. O que é um sistema avançado? Eu quero criar um sistema de stealth avançado. Um jogo em que o sistema de escolha é extremamente avançado, certo? Mas o que você considera avançado? O que ele tem de mais que diferencia dos outros? Como é que os outros funcionam em diferença do seu? Então, a pior coisa que você faz é chamar um sistema e adjetivar ele. Você quer ter um sistema de stealth revolucionário, certo? Mas porque ele é revolucionário. Então você vai ter que justamente descrever a mecânica e depois vai ser
o mercado vai decidir se vai ser revolucionário ou não, porque isso implica um monte de coisas. Porque, por exemplo, detalhes pequenos na mudança de mecânica, elas influenciam o gênero inteiro. Então, o jogo Gears of War, por exemplo, ele introduziu uma única mecânica, que foi a mecânica de você esconder atrás de pedra, de você pegar um cover. Só a utilização dessa mecânica meio que modificou a maneira que se faz em jogos durante 10 anos, praticamente. Então, Uncharted tem, o novo Metal Gear tem, é, como é que é o nome do jogo? Last of Us tem, todos os jogos da Naughty Dog tem, Mass Effect tem. Então, todos esses jogos passaram a usar mecânicas de cover, que é você se esconder no espaço, até jogo de estratégia, de tiro, que não tinham, isso passaram a ter, de cobertura, né? E essa quantidade, o que equivale a essa cobertura em termos de estatributos, né? Que é, essa cobertura no jogo de estratégia é 20% a mais chance de esquiva, né? Então você quantificou, né? Matematizar. Então, beleza. Mas quais as origens, né? Porque pouca gente nada muito pensa assim, pô, como é que foram criadas as mecânicas de jogos, quais foram os primeiros jogos, e assim por diante. Primeiro que a gente começar geralmente foi brincadeira de criança, como disse o quadro do Peter Bruegel. Acho que esse foi o nome dele, né? Então, é justamente isso. Brincadeira de crianças foram feitos exatamente para simular a realidade. Todas elas têm uma função na sociedade, independente de qual seja. Então, por mais que pareçam inocentes ou que não parecem ter nada a ver, todas elas têm uma função na sociedade. Do mesmo jeito que dois gatos brincando, eles estão treinando os instintos dele, e por aí vai, né? Tá. Então, como eu falei com essa questão de simulação de evento da realidade, brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega e gato-mia, né? São, digamos, as três mais clássicas brasileiras, toda criança brinca. Esconde-esconde. Praticamente, se for olhar no contexto dela, ela está contida no, no espectro de brincadeira para sobreviver. Por exemplo, se sua vila for atacada, você vai ter que saber se esconder. Se você estiver atacando, você vai ter que saber procurar. Então, por mais que seja uma brincadeira de criança, ela tem um uso prático. E quais são as regras que ela supõe, que ela premissa? Você tem que se esconder, a pessoa tem que contar até 10, que é o tempo que ela vai chegar na sua vila, que você sabe que a pessoa está chegando, vem de longe, você tem que se esconder nesse tempo. E ganha quem não foi encontrado. Então, praticamente é isso. Olha, estão atacando a vila, quem vai ser encontrado morre. Então, sobrevive se não foi encontrado. E o espaço que ele vai delimitar geralmente é a própria vila. Saber se esconder onde você mora. Tá? Pega, mesmo princípio. Correr atrás de pessoas, escapar de pessoas. Geralmente tem uma mancha que é sair, que é onde escapar. Então você tem que correr até onde é um lugar que você consegue escapar. Mesma coisa de esconde-esconde. Existe um lugar que é a mancha, é a escapatória. Digamos, outro modelo de esconde-esconde, que em vez de você até achar, você tem que se esconder até você poder correr para um lugar e aquele lugar é salvo. É a saída. Você tá preso na sua casa, pessoas entraram para procurar você, você vai ter que se esconder e correr e sair fugindo. Mesma coisa. Gatomia. Não tem luz noturna. Você tá no meio da noite. Através do som, você vai ter que saber para onde você ir e o que evitar. Mesma coisa com os esportes. Né? Os esportes também foram feitos para isso. Né? O arremesso de dados, a Segunda Guerra, os eventos de corrida, muitas vezes jogavam armadura e peso para que evento de guerra. Você tem que correr muito para ir para a guerra, então vamos ver quem consegue marchar por mais tempo. E a mesma coisa, luta, boxe, carruagem, montaria, arremesso de dardos, disco. Hoje a gente tem o quê? Judô nas Olimpíadas, estão querendo colocar taekwondo, super apoio, esgrima, que antes eram combates. Tá, alguém saiu, não sei quem foi a Juliana. Tá, voltando. Certo, existem dois tipos de sistemas. São os sistemas simples e os sistemas complexos, certo? Que é um aspecto fundamental de entender game design. Então, são desses dois tipos de sistemas. Os sistemas simples, eles podem ser matematizados, porque eles são geralmente baseados em análise combinatória, mas ele possui uma condição de vitória que não varia. Como, por exemplo, A ganha de B, que ganha de C, que ganha de A, certo? Então, ele é um sistema lógico, certo? Então, você não tem números, você não tem construções matemáticas, você não tem nada além disso. Você só tem um sistema grosso, certo? Então é chamado de sistema simples.
E nisso aí você pode usar para desenvolver qualquer tipo de jogo. Tipo um jogo de baralho, você tem um número de cartas que vence outras cartas, você tem que planejar sua estratégia. Certo? Então, volta falando mais sobre isso, quando você aumentar esse tipo de sistemas, você nunca pode criar sistemas pares, porque sistemas pares são naturalmente desbalanceados. Porque para um sistema ser balanceado, cada peça tem que ganhar, cada elemento tem que vencer os outros e ser derrotado por um número igual ao dos outros. Então, se seu elemento vence 2, ele também tem que perder para 2. Ele não pode ser ímpar. Ou perdão, não pode haver interações ímpares, que um vai conseguir ganhar de outro, outro não. Nesse caso, se você perceber, você vai ver que, por ser ímpar, o lagarto ele ganha tanto do papel como da tesoura. Mas a tesoura, ela só ganha da pedra. Ela só tem uma possibilidade de vitória, enquanto a pedra e o lagarto tem duas. Então sempre vai ser desvantagem você escolher o papel, a tesoura e o papel. No caso, nesse exemplo, os elementos que estão à direita. Eles vão sempre trazer desvantagem. Outro exemplo do que modelos pares são naturalmente desbalanceados é o pau ímpar. Então a gente acha um jogo justo, mas não é. Certo? Então, se você for um dia decidir alguma coisa no pau ímpar, sempre escolha par. Porque se você parar para pensar um pouquinho, se você colocar um par mais um ímpar, o resultado sempre é ímpar. Se colocar um par, o resultado sempre é par. Se você colocar um ímpar e um ímpar, o resultado sempre é par. Então, quem escolhe par sempre tem um dobro de chance de ganhar. Se você quiser testar, você pode até brincar de somar na sua cabeça. 23 mais 22 é um número par mais um número ímpar. Então ele vai ser sempre ímpar, 55. 22 mais 22, 44. 22 mais 26, 48. E um ímpar e um ímpar. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. 7 mais 7, 14. Então, são sempre. Então, quem escolhe par tem 65% de vitória, o dobro. Mesma coisa daqui. Sistemas pares, eles garantem alguns elementos o dobro de chance de vitória. Então, são os balanceados. Então, você não deve usar eles, evitar eles o máximo possíveis sistemas pares. Por exemplo, sistemas simples funcionais. É o do Big Bang Theory, que é o tesoura, papel, rock, pedra. Não, lagarto e Spock. Se você for ver, forma um pentagrama, 5 pontas. Então, se tem duas interações, certo? Ele perde para 2. Todos eles replicam essa mesma lógica. Duas interações, perde para 2. Então você consegue fazer um jogo naturalmente equilibrado. Tanto que existe uma cultura de criação de pedra de Jokenpou de criaturas para ver qual o maior número de permutações que você cria, certo? Mas a regra básica, para você não ficar perdendo tempo pensando nisso, que a maioria faz, é a cada dois elementos para manter o equilíbrio, certo? A permutação sobe 1. Então, por exemplo, se você tem um sistema de 3, certo? Você tem uma opção para cada. Se você for para um de 5, e duas opções para cada, certo? Ele ganha de 2 e perde de 2. Se for para 7, ele vai ganhar de 3 e ele vai perder de 3. Se você aumenta para 9, ele vai perder de 4 e vai ganhar de 4. Se aumenta para 11, ele vai perder de 5 e ganhar de 5. Então, quanto mais se mexe, mais completo, mais vai ficando complexo o número de interações, certo? E aí você pode fazer um jogo de baralho, um jogo de RPG de classes, eu vou ensinar sobre isso, vou falar um pouco mais já já. Um jogo, pronto, só para dar um exemplo. Um jogo de RPG, os primeiros Fire Emblems, são um jogo do Super Nintendo, até, se não me engano, os mais recentes não contam porque eles saíram desse sistema. Eles não usam mais esse sistema. Eles usam o sistema pedra, papel, tesoura, que é lança, ganha de machado, machado ganha de espada, espada ganha de lança. Não, pera, ao contrário. Lança ganha de espada, espada ganha de machado e machado ganha de lança. Então, sempre que você usar uma unidade contra outra, ela vai ter uma maior chance de vitória. Né? Ela vai ter um bônus de dano muito maior. Então, praticamente, é muito difícil você perder em RPGs que usam isso, você usando uma classe oposta. Jogos como Age of Empires, primeiro, também usava isso. O arqueiro ganha de infantaria ganha de cavalaria, cavalaria ganha de arqueria. Então, é uma maneira muito simples de você criar um jogo em pouco. De qual você balancear o jogo a esse estilo de jogo em pouco. Então a gente tem como complexa. Elas estão formas e abstrações matemáticas para decompor uma ação. Então, essa é a maneira de jogos que você vai encontrar mais predominantemente nos jogos digitais. Certo? Os simples, ela tem uma predominação maior no jogo de tabuleiro. Mas por quê? Porque elas geralmente ela precisa de uma decomposição complexa que imite a física ou um aspecto da realidade. Então,
Você movimentar no espaço, você precisa ter velocidade e talvez uma aceleração. É física, né? Você pode ter um movimento retilíneo uniforme ou retilíneo uniforme variado, que é a questão da aceleração. Saltar é a mesma coisa, é uma força para cima. Então você precisa de componentes numéricos, até mesmo para planejar o level design. Se você faz um Mario que pula 10 metros e todo o cenário são 11 metros, ele nunca vai conseguir saltar por nada. Obviamente, tem que botar, vai ter que botar um chãozinho para ele conseguir pular e compensar. Mas tudo tem que ser baseado no pulo. Então você pensar, certo, qual a mecânica principal do Mario? É o pulo. É só o que ele tem. Qual a mecânica principal do Mega Man? É o pulo e o tiro. Chupa and shoot. Então, quanto mais, como eu já disse, restrita a sua mecânica for de construir, melhor ela vai funcionar. Por quê? Porque você vai ter pouco, com uma quantidade menor de coisas para planejar em cima. Então, um jogo que o personagem faz muita coisa, um jogo que tem muita mecânica, você vai ter que ter um ambiente que faça com que essas mecânicas sejam usadas de maneira efetiva, né? Que é a questão que muita gente fala hoje do bloating como jogo, como o Assassin's Creed, que ele coloca muitas mecânicas, mas são rasas. Certo? Você cria mecânica de navio, mas a mecânica de navio você entra no navio e navega. Mas você não tem combate naval limitado, você não dá upgrade de navio, os upgrades de navio não têm grande significância, e por aí vai. Então são sistemas rasos e tem pouca integração com o mundo. Então a ideia é você ter poucos sistemas e investir bastante nesses sistemas. Tá. Outro momento complexo de RPG, eu queria que a Juliette tivesse aqui pra ver isso, porque ela saiu, já que ela joga RPG também, ela caiu novamente, é o RPG, é a expressão máxima de um jogo sistêmico, complexo. Né? Então, você vai ter toda a decomposição da realidade dentro do sistema. A velocidade que o personagem anda, a distância que ele anda, a duração de um turno. Então, tudo isso é contabilizado. Então, habilidade, atributos, você tem que ter tanto. Você tem você tem que ter habilidade de lábia para convencer acontecer, você tem performance, percepção. Então, tudo que você faz são interações comuns. Então, é um sistema muito profundo, certo? E que a realidade é extremamente decomposta. Então, vai precisar de um bom conhecimento matemático para fazer a pena. Você pode dar uma simplificada, sempre pode ser simplificado. Né? Mas, como eu disse, mecânicas complexas não querem dizer mecânicas boas. Então, ela tem que ser funcional. Tanto que no D&D 5.0, eles enxugaram isso, muita gente não gostou, né? Por causa que existe uma falsa profundidade, né? Quando, em alguns jogos, principalmente RPG. O problema da falsa profundidade é muitas opções, mas são muitas opções redundantes. O que é isso? É você ter, digamos, que a magia, por exemplo, a magia do D&D conhecida, que é o True Strike, o ataque verdadeiro. Quando você faz o True Strike, certo? No D&D 5.0 continua sendo um problema. Por quê? Você usa ele e na próximo turno você vai ter vantagem na ação. O que é uma vantagem na ação? A vantagem na ação é que você joga duas vezes o teste e fica com o melhor resultado. Sendo que você gastou um turno para usar habilidade, certo? Então, não seria a mesma coisa você atacar duas vezes do que você usar uma magia e no próximo turno jogar o dado duas vezes? Então, redundante, é uma magia redundante, ela não tem serventia. Então, é a mesma coisa com alguns feats que tinham antigamente. Você tem um feat de lábia que você pode pegar se for um guerreiro. Mas você não vai botar carisma se for um guerreiro. Você pode ter alguma coisa em carisma, mas não vai ser o seu papel do grupo falar com a galera. Vai ser o papel do paladino, vai ser o papel do clérigo, vai ser o do ladrão, do rogue, que ele vai ter alguma vantagem em ter carisma. Ele vai ter vantagem em ser o feiticeiro, o sorcerer, ele vai ter vantagem em ter carisma alta. Não vai ser quem vai falar com ele não vai ser o guerreiro. A não ser que ele vai intimidar. Então, por que você vai ter aberta para ele, quando ele for criar o personagem, um feat um feat que permite que você ganhe qualidade em falar com a pessoa, sendo que você nunca vai pegar pessoas? Ou melhor, isso é muito errado. Sendo que você nunca vai falar com pessoas. Então, tem essa redundância que é uma inutilidade, certo? Então, por isso mesmo, tipo, quando você tem a própria ficha de personagem, que eu não sei qual é a classe dessa ficha que eu peguei, mas se você deve ser uma classe guerreira, deve ser deve ser um paladino pela classe dele, um paladino, um clérigo. Mas se você vê a ficha dele, do que ele vai ganhar ou não,
por que um paladino vai ter rapidez nas mãos, de destreza? Ele não vai precisar disso, ele não é um rogue. Por que um paladino vai ter arcana, que é ligado com inteligência, ele não vai botar nada de inteligência? Então, é redundante. Você dá a opção lá, mas você não vai botar nada nele. Ah, certo, é um guerreiro, tá aqui. Second Wind é a habilidade de guerreiro. Pois é, então. É ridículo. Botando, então. Second Wind é habilidade de guerreiro. Ah, bem. Então a ficha é mal feita mesmo. E tem os sistemas mistos, né? Os sistemas mistos é o famoso Pokémon. Ele usa as duas coisas, certo? Então é mais difícil de balancear ainda, certo? Principalmente porque se vocês prestarem atenção no gráfico de interações do Pokémon, eles não seguem uma lógica do pedra, papel, tesoura. Eles seguem a lógica inicial, que é que eles, quando eles não tinham outros Pokémon, né? Quando eram mais limitados, eles possuíam uma maneira mais organizada de lidar com isso, né? Mas quando eles foram adicionando mais espécies, eles foram tendo que abrangir esse número de interações, né? Porque antigamente não existia o modo dragão, não existia o modo fada. E então, certo, mas se você pensa assim, pô, esse negócio vai ser muito balanceado, mas não é. Porque ele vai ter um sistema complexo por trás. Por exemplo, inimigos têm certos personagens têm um HP maior, têm força maior, tem uma raridade maior. Então, Pokémon dragões são raros, mas eles só são fracos contra fadas e gelo e contra eles mesmos, né? Então eles são fortes contra os outros. Pokémons normais, eles só são fracos contra Pokémons que lutam, mas eles não são fortes contra nada, então são uma porta segura. Então eles permitem que você monte o seu time de Pokémons conforme as suas necessidades. E o balanceio não é sobre Pokémon, é sobre o time que você monta. Então, como você tem um time limitado, você também tem que saber avaliar contra quem você está lutando contra. Então, se você vai lutar contra um ginásio de gelo, você não vai trazer um Pokémon que perde para gelo. Você não vai levar, você não vai fazer isso. Se você entrar num Pokémon num ginásio de água, você não vai levar um Pokémon de fogo. Você vai levar um Pokémon elétrico. Então, se você está num cenário costeiro, então dá essa possibilidade de você mexer mais, mas ainda assim não dá liberdade, porque você pode ter um Pokémon, seu Pokémon favorito é elétrico, e você simplesmente não quer você não quer trocar, porque você está no ginásio de pedra, e você vai lá subir 20 níveis seu Pokémon, evoluir ele para ele conseguir matar o Pokémon de pedra, por estar mais forte. Mas mesmo assim, o balanceamento é mais complicado, porque você vai ter que justamente pensar nisso, tanto nos sistemas que você vai estar usando, quanto nas habilidades que vai estar usando. Então, isso vai trazer um nível maior de complexidade, certo? Saindo desse aspecto de mecânica, a gente vai usar método para você criar a mecânica do seu jogo, certo? Então, existem dois métodos principais. É o clássico, que ele veio da indústria de brinquedo, que também é o que a Nintendo continua usando hoje, muitas marcas japonesas continuam usando. Alguns jogos americanos, norte-americanos, ocidentais, europeus foram feitos assim, com base mecânica, e tem o moderno e temático. O moderno é o mais temático, ele vem do cinema. Ele puxa isso do cinema, então ele foca na ideia e não nas mecânicas. Então, quais são os jogos que tem isso, né? O clássico, que é o modelo Nintendo, são os Marios. Todos os Marios é um método que simplesmente você não precisa pensar no tema, é Mario. E você vai criando condições diferentes para você ver o que é mais interessante e o que é divertido. Um Mario mais recente, não me recordo qual o nome, que é aquele que ele joga um chapéuzinho e você consegue fazer o Mario se transformar num dinossauro. Então, o principal motivo dele fazer isso é justamente nessa exploração de mecânica, que ele pegou coisa de GTA, que você anda pela cidade, seu chapéu faz você possuir coisas. Então não tem o menor sentido, não é feito para fazer sentido. O Mario em si ele não faz sentido. Você é um encanador que tá num reino dos cogumelos para salvar uma princesa de uma tartaruga. Então não faz sentido. O objetivo não é fazer sentido. O objetivo é ser divertido. É diversão pura. É divertido? Vai fundo. Não tem por que você se preocupar com o tema. Tanto que você pode transportar vários temas para esse jogo e ele continua funcionando. Você pode pegar todos os jogos de pulo, eles vão ter o mesmo tema. O Braid, o próprio Sonic.
Mas a diferença é que você vai adicionar mecânicas novas para diferenciar. O Mario já pula. O que você vai fazer diferente? O Braid, vou voltar no tempo. O que você vai fazer no Sonic? Eu vou correr, virar uma bola e ser muito mais rápido que o Mario. Então, tá nessa diferença. Já o moderno temático, você vai a partir de um tema e você vai colocando o que aquele tema exige. Vou dar um exemplo para você. O jogo Batman da Rocksteady, bem, se você é o jogo do Batman, tá, o que o jogo do Batman tem? Ele tem que lutar, porque o Batman luta. Você precisa de um sistema de detetive, porque o Batman é um detetive. Você precisa de um sistema de stealth, porque o Batman se esconde. Então, os sistemas vai ter que criar a partir da sua ideia. Se fazer um jogo de luta, é um seu tema. Você vai ter que pegar as mecânicas dele e ver quais aqui funcionam, quais você pode aprimorar, quais você pode mudar. Então, são duas perspectivas totalmente diferentes que você pode fazer. E tem vantagens e desvantagens. O temático, ele é mais rápido. Você já sabe onde você quer chegar. Você sabe a experiência que você quer ter. O clássico da Nintendo, ele é o contrário. Ele não precisa, ele vai demorar, porque você quer encontrar uma coisa divertida. Você vai passar muito tempo testando ideia, fazendo brainstorm, testando coisas, várias pessoas mexendo, para ver se sai alguma coisa muito divertida. Então, ele é mais adequado quando você não sabe o que você quer fazer, mas você quer fazer uma coisa divertida. Um exemplo que fizeram foi o próprio Overwatch, eles que era um projeto Titan, que era um MMO, eles pegaram os assets e transformaram em um jogo de tiro. Mas eles fazem sempre um modelo de jogo sem gráfico nenhum. Eles não sabem onde estão querendo chegar, mas eles querem mecânicas divertidas. Nem que seja de luta, de exploração. Então você não se preocupa com o tema, isso vem depois. Certo? Bleeding Edge, apesar de não ter sucesso, ele foi pensado assim também. Então é uma maneira de se criar jogo. O próprio jogo o Horizon Dawn, da Sony, ele foi pensado assim. Ele foi primeiro que pensou uma mecânica divertida. Pô, eu quero uma mecânica que você é um caçador. Tem até uns protótipos dele, que eu acho que na próxima aula eu vou falar, eu vou aprofundar isso. Falar mais sobre jogos e evolução. Então vai ter vídeos, vai ter exemplo de jogo. Então não vai ser uma coisa tão teórica, não. Vai ser uma coisa mais prática e visual. Mas importante é entender isso. De que dessa questão da mecânica e do tema. Certo? Se você já tiver um tema, a falha do tema, apesar de ser rápido, você já sabe onde você quer chegar, a chance de você não atingir seu alvo também é maior. Então, digamos, você quer fazer um jogo que você sabe que o jogo é o do Super-Homem. Mas você faz, o jogo fica horrível. Porque o Super-Homem é um herói difícil de você fazer. Não é um jogo fácil de fazer. Né? Todos os jogos do Super-Homem são ruins. São ruins, são todos jogos ruins. Por causa que o Super-Homem, ele já começa no estado que ele é super poderoso. Então, como ele é super poderoso, ele não tem progressão. Como você vai transformar uma coisa que já é forte, mais forte ainda? Tanto que o único jogo que fez assim, chamou a atenção, que é o que eu vou trazer na próxima aula também para falar dele, é o jogo do Super-Homem que um grupo de personagens fez que você não morre. O seu objetivo é impedir que a cidade seja destruída pela ameaça. E você também tomar cuidado com a sua destruição. Então é um twist divertido no jogo, porque não tem como você fazer um jogo do Super-Homem porque ele é muito forte. É um herói sem graça. Então, é a mesma coisa de fazer jogo de filme. Tipo, você tem que fazer um jogo de Harry Potter. Por que eu vou fazer um jogo do Harry Potter? Se eu não. Você tem que precisar de mais tempo para chegar no seu alvo, num alvo de mais teste do que um jogo focado na mecânica. Então, são duas coisas que vai pela outra. O temático, ele é fácil de iniciar e difícil de chegar até o alvo. O de Nintendo é o contrário, o modelo clássico. É difícil você encontrar um jogo divertido, mas quando você encontra, é muito fácil de desenvolver. Bem, gente, eu acho que é isso que eu tinha para apresentar hoje. Se o Bruninho estiver interessado, também é o momento da zona negativa, estiver interessado em conversar um pouco, a gente conversa. Vou ver se vai responder pelo chat. Opa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Então, o que você gostaria de conversar mais a respeito? Espero que a Juliana consiga entrar também para participar. Eu acho que ela não volta porque ela tá com a internet caindo. Ah, entendi. Queria adicionar sobre o que tu falou do jogo do Super-Homem, né? Ele é um personagem completamente absurdo, não tem como deixar, como fazer um jogo interessante dele.
Aí tem o caso do One Punch Man, né? Que é um personagem que é invencível também. Mas no caso do E, jogo do e- One Punch Man, você cria um herói, né? Você não joga com o One Punch Man. não, eu tô falando do jogo que você joga como ele. Ah, Que entendi. na verdade é um jogo de luta. E Aham. quando você escolhe, você tem uma equipe de três personagens pra você lutar. Uhum. Aí quando você escolhe o Saitama pra sua equipe, a partida começa e ele não tá na sua equipe. Você começa com um timer de, sei lá, Ah, sim, sim, 3 sim, eu joguei esse jogo. minutos, aí é o tempo que ele tá correndo pra chegar na batalha, Eu porque ele vi. tá atrasado. Aham. Eles têm que É uma sobreviver esse solu... tempo. Uhum. Aí se você sobreviver esse tempo, você ganha praticamente, porque Entendi. ele não toma dano e mata qualquer um com um hit. Tem um, mas tem. Ah, então eu tô falando de um jogo diferente. Tem um Nasceu que um. Nasceu não, foi lançado que você joga com Saitama, mas ele é desbloqueado se você conseguir vencer ele no final. Né? Que é ultra difícil. Né? Você tem que dar um dano específico nele, tipo, descer 20% do HP dele, praticamente impossível. Mas você cria um herói e existe no universo deles, né? Você não joga diretamente com ele. Assim. Uhum. Então, tipo, uma maneira de fazer um jogo Super-Homem válido, eu vou abrir um Krita só pra falar, só pra explicar uma coisa específica. O problema do Super-Homem é que os jogos deviam se dar o trabalho de pegar ele como Superboy, deixar aquele com os poderes e deixar os poderes crescerem até ele se tornar o Super-Homem. Aí seria viável, né? Você teria a escala de poder dele. Ele começando, ele avançando e tudo mais. E aí você começaria com o Superman que não voa, que só corre rápido, que não é invulnerável. E você, conforme você vai progredindo, você vai aumentando seus poderes até você se tornar o Super-Homem, né? Você terminaria o jogo salvando o Metrópolis de Darkseid, né? Seria também uma forma interessante de fazer. Uhum. Tá. Abrir o Krita para mostrar uma coisa, né? Porque tem uma coisa interessante, por exemplo, se você fosse criar um jogo top-down, né? Vou começar com o limites, né? Porque tem um 3Cs, eu vou explicar o 3Cs na próxima aula. Que é a câmera, controles e personagem. A câmera, controles e character. São os 3Cs, certo? Que ele ajuda você a desenvolver, ajuda você a desenvolver o jogo. Você pensar com mais clareza. Por exemplo, se eu fosse ideia delimitar um espaço e fazer um jogo de esconde-esconde nesse espaço. Perdoem as linhas tortas, tá, gente? Desenhar com o mouse é chato. Como seriam as mecânicas, né, dos jogadores? Quais seriam os atributos dele? Você tem que fazer um jogo que é esconde-esconde. E você tem que me dar um exemplo de um jogo que seja esconde-esconde. Que já existe. Um jogo de esconde-esconde. Só que com outro nome. Cara, o jogo de esconde-esconde que eu mais conheço é aquele modo de jogo do Gmod, que você meio que vira objetos. Aí o procurador tem que ficar testando se você é um Ah, objeto mesmo. conheço, conheço. Tem outro, mais comercial. Que é praticamente esconde-esconde. Que, Hum, não vem nenhuma ideia na mente agora. tá. Sexta-feira 13. Ah, verdade. É um jogo de esconde-esconde. O Dead by Daylight também, então. Dead by Daylight é um jogo de esconde-esconde. Então, basicamente, então, se fosse fazer um jogo top-down, que fosse um jogo de esconde-esconde, você começaria com um personagem, uma zona de visão e lugares que os professores se esconderem em uma mancha. Fog de guerra também, né? Exatamente. Um fogo de guerra ao redor e uma área de iluminação do personagem. E talvez a área ficasse travado por alguns segundos, né? Antes de poder liberar para ninguém for e correr. Direto para lá. Sim. Eu acho que nem seria difícil programar. Acho que um jogo assim também não seria difícil de programar, nem se o mundo online dele seria difícil de programar. É um jogo bem simples de fazer. Concordo. E, tipo, de fácil interação. Assim, e uma coisa que um problema, que o pessoal mais tem também pensando nisso, é justamente estabelecer escopo quando eu vou fazer o game design. A maioria do pessoal que você tem contato, que está começando, ela olha muito para os jogos da geração atual e jogos que são já complexos, já tem um monte de bagagem que foi desenvolvida em cima. Sendo que
pouquíssimos eles procuram ver as coisas mais elementares. Por exemplo, a pessoa não pensa em fazer um Final Fantasy 1, que eu gosto de RPG, ela vai direto pro 10, pro 12, pro 7, pro 15. Você, quando pensa em fazer um GTA, dá um exemplo que tipo, é o famoso brincadeira dos designs, é o GTA brasileiro, né? É, o GTA Fazer, brasileiro, MMORPG. é, são os grandes desafios de design. E não só o brasileiro, em qualquer indústria. Se não me engano, tem até uma aplicação de zoeira, é, MMO Funny, eu não sei se é exatamente isso. Tá, depois eu procuro e na próxima aula eu mostro. Aquilo é um calculador de tempo de MMO. O que que ele faz? Você digita como vai ser o seu jogo, ele vai dizer o quanto tempo você vai demorar. Aí quando você bota MMO, ele dá infinito. Ele simplesmente bota infinito. Então, pouco se tem em respeito a isso. Então, de vez de fazer um GTA, você quer fazer uma. Em vez de fazer o GTA, botar o 2, pra não ser tão simplório, botar aqui em cima. Em vez de você fazer um GTA 2, que é um jogo top-down, simples, em que você controla um carro, você pode sair de um carro e roubar outro, que as mecânicas são simples, você pode botar arminha, você pode botar pra atirar, você pode também ter um GTA, você pode até dar um spin diferente. Então, você vai fazer o GTA 5, 3Dzão, pesado, um amontoado de sistemas enormes. Aí você pensa, pô, mas acho que se fizer um jogo como o GTA 2, ninguém ia jogar, é um jogo antigo, é um jogo feio. Aí você vê o Hotline Miami no Spy. Que o Hotline Miami é um jogo bonito, não adianta você dizer que é um jogo bonito, ele não é. E ele vendeu entre 2 milhões e 5 milhões de cópias. E o Hotline Miami é um joguinho top-down feio. E ele vendeu 2 milhões de cópias. Então, o que importa é que a mecânica do jogo seja divertida, seja acessível e não que seja coisa grandiosa, porque fazer jogos não é sobre fazer coisa grandiosa, fazer diversão. Se o seu jogo for divertido, pessoas vão jogar. Primeiramente, fazer jogos é sobre fazer jogos, né? Então você tem que terminar de fazer seu jogo. Tem que terminar de fazer seus jogos. Então, um conselho para esse diálogo que a gente vai fazer, acho que eu vou terminar essa gravação aqui. Seria interessante fazer um podcast depois, mas é, é isso. Você faça projeto que você consiga terminar. E não projeto que você tem com sonhos da sua vida que vão demorar 10 anos, 12 anos. Existem casos raros que funcionam assim. Né? Alguns jogos foram feitos em 10 anos por um único desenvolvedor. Mas eu não acho que você quer passar dos seus 20 aos seus 30 anos, seus 30 aos 40 fazendo um jogo. Né? Então, faça projeto que você consiga terminar em 6 meses, um ano, talvez 2. Se você não souber fazer arte, desapegue de arte. Se você quer que um jogo tenha uma arte bonita, contrate, junte o dinheiro e pague. Porque, por mais difícil que isso possa parecer, você tem que investir grana para gerar grana. Essa coisa de não querer. Eu não vou colocar dinheiro no meu projeto é uma prova que você também não acredita no seu projeto. Mas se você encontrar pessoas que consigam dividir as suas ideias, que queiram criar jogos, que. é, que tenham essa proposta, procure fazer jogos mais simples, procure fazer jogos iniciais, como Super Meat Boy, como Hotline Miami, como Braid, que são jogos simples, mas que a pessoa explora a jogabilidade, por mais que seja limitada, explora muito essa habilidade, você consegue entregar em um prazo viável de 1 ano, 2 anos. E as artes são poucas, você consegue comprar uma pessoa com as artes dele, você consegue até pagar para uma pessoa que faça esse tipo de arte um preço que não. Que quando eu vou dar uma aula sobre orçamento de jogo. Então, você conseguir fazer um jogo, pelo menos um protótipo, que você consiga vender, você consegue fazer com pouca grana, contanto que você compre os assets necessários. E não invente, infelizmente eu vou ter que dizer isso,
não invente de pegar, de comprar asset de história. É legal para você ter protótipo, para você ter um protótipo base, mas para você apresentar para o público ou para o investidor, não é legal. Eles sabem, batem o olho, eles sabem que foi feito de maneira genérica, que não foi algo pensado pro seu jogo. Cara, só o que tem é jogo na Steam que dessas artes pega muito mal, velho. Pega mal. Pega muito, 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 muito mal. Para você fazer seu protótipo, para ser interessante, beleza. Se você quiser, se tiver uma grana e quiser investir em loja online de jogos como Epic Games ou a Unity, compre sistemas e modifique eles. Não compre asset, compre sistema. Se ele tiver se ele tiver um sistema de inventório, se ele tiver um sistema de HP, se ele tiver um sistema de turno que, deixa eu só ver aqui, na loja Unity Store, RPG, Turn System. Você vai ver vários, mesmo, pronto, Battle Engine Asset aqui, de R$ 30. Ele não pode ser uma coisa complexa. Nossa, cadê? Ele não pode ser uma coisa complexa, porque a arte que é pai, ele tem um sistema de turno, ele só não tem arte. Certo? Ele só tem arte, mas ele tem todo o sistema já pronto. Então, ao invés de você se preocupar com o sistema que você vai ter que programar, em vez de você, até grátis, em vez de você pregar uma coisa que você vai programar, procure esses sistemas já prontos, adapte e inclua. Veja como eles foram feitos um código, analise os códigos e coloque no seu projeto, porque isso são coisas que ninguém vai ver. São coisas que você vai ter que fazer de todo jeito. E é igual. Você fizer um sistema de pulo de um personagem, é o mesmo para todo jogo. Ele vai aplicar um vetor, ele vai pular, ele vai ter gravidade, ele vai cair. Então, sempre compre sistemas. Porque ele vai poupar tempo de produção da programação. Mesmo que você saiba programar pouco. Saber pelo menos o essencial. E esse aqui, como eu tô vendo, o código é comentado. Você vai conseguir ver o que o cara fez. Você vai conseguir alterar e a partir disso acelerar o projeto. Quando você compra um modelo, o seu projeto não é acelerado, entre aspas. Se for um programador que se garanta muito e saiba conseguir fazer isso rápido, mas que é mais barato que você comprar, não compre asset, pague um artista que você conhece local, tem muito artista bom, para ele fazer seus assets. Nem que você tem que explicar para ele como é que faz um tally set. É porque é mais barato e você está investindo na economia local. Você está contratando uma pessoa que trabalha na sua cidade, você conhece e que está também na área, em vez de você comprar um monte de assets na internet. E não vai trazer uma coisa única pro seu jogo. Comentários, Bruno? Não, nenhum. Então vou considerar que você concorda com tudo que eu disse. Concordo, cara. Plenamente. Plenamente. Então, tipo, mais uma coisa, interação. Tem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado? Alguma pergunta, algum comentário, alguma interação? Não, nenhuma. Foi claro e sucinto pra você? Claríssimo. O que você mais gostou é essa interação, né? Parece que não se empolga. Gostei mais da parte que tu falou de balanceamento. Tudo bem. Balanceamento é uma das partes do game design que mais me interessa. E também é complicado de se fazer, porque são muitas coisas de interagir, né? Então, principalmente jogos online, eles têm muita dificuldade de ser balanceados. Um jogo single player, se for divertido, deixa quebrado. Porque tem gente que reclama. Tipo assim, porque as curvas de poder servem para isso, né? Então você tem. O problema é quando ela deixa as outras mecânicas do jogo fracas. Não, que elas se tornam desinteressantes porque uma é quebrada. Né? Porque tem uma muito quebrada. Aí vale um balanceamento. Mas se o jogo não tiver. E for divertido, deixa quebrado. Porque tem muita coisa. Tem muito jogo divertido e interessante que nasceram de mecânica quebrada. E de repente a pessoa jogou. Ei, tá divertido isso aqui.
Mas tá quebrado, virou feature, não é bug mais não, virou feature. Agora faz parte do jogo. Aí qualquer coisa, os jogadores criam uma regra entre si que proíbem o uso dessa coisa. Tipo Ah, o escudo do CS 1.6. não, mas é porque o jogo online não é jogo online fora da regra. O jogo online tem que ser balanceado. Por mais que seja fazer, é o inferno de você fazer o balanceamento do jogo, você consegue fazer como é como a Riot faz, né? Eu acho engraçado. É as skins que eu quero vender nesse ano. Aí eles buffam todo mundo que quer vender skin, nerfa o resto que eles não querem. Aí continua desse ciclo eterno. Então, tipo, que nem o Recarim. Recarim hoje não é mais nada. É que nem chuta cavalo morto mesmo. Não faz mais nada. Mudaram a jungle, mudaram os itens, nerfaram todos os itens que dão velocidade de movimento. O pobre do meu Skarner nem joga mais. Nem joga mais. É justamente pra isso. O Skarner foi bufado, bem. Agora que a gente já vendeu as skins do Skarner, que a galera do Skarner se divertiu, vamos nerfar e vamos bufar quem agora? Bufa o Chaco, que é chato, sempre é chato, então vai lá. Então, Cara, bufar Lux, bufar o Yasuo. bufa Lux, bufa Yasuo, que é pra vender skin. Depende do interesse, cara, mas todas as armas têm que ser vantagens, todas as armas têm que ser vantagens, tem que ter desvantagens, tem que ter regras pra aplicar elas, situações pra aplicar elas, é que nem a famosa escopeta só serve pra perto. Não, escopeta de verdade, você pode tirar até mais longinho que o negócio pega. Mas todo jogo, escopeta é pra perto. Não pode usar longe. É a mesma coisa de você correr enquanto dá um tiro de escopeta. É impossível fisicamente você correr atirando com a escopeta. É fisicamente impossível. Você vai cair. Você vai, pelo menos, no mínimo, perder o equilíbrio. Você tem que parar, atirar e andar. Não vai com qualquer arma. Você não corre atirando. Tanto que a escopeta do GTA V é roubadíssima, porque ela consegue Demais. matar de longe também. Demais. Então, tipo, pra mim, isso faz todo sentido. Isso pra mim faz todo sentido. Escopeta só matar de perto. Porque é uma arma quebrada. Todo jogo, escopeta é uma quebrada. Porque é um tiro você mata. Então, tipo, é um sniper. Ela é tão boa quanto o sniper, só que você pode dar vários tiros, você não tem que recarregar, você não tem que botar a mira pra ter precisão. Mas você nem precisa de precisão. Só atirar e vai. O Battlefield também tem esse problema de balanceamento de arma. O Battlefield também tem esse problema de balanceamento. Então, se você quer um jogo fácil de fazer, fácil de balancear, não faça online. É isso. Não faça online. Então, bem, então acho que é isso, né? Verem isso, aceito perguntarem dúvidas, que eu respondo na próxima, né? Antes de começar, eu respondo a próxima aula, né? A próxima apresentação. E a próxima apresentação eu vou dar continuidade, assim que falam, continuidade, tá? Ok. Vou dar continuidade e vou falar mais sobre jogos específicos mesmo. E vou dissecar o gameplay de alguns jogos, certo? E mostrar qual foi o diferenciamento que eles fizeram pela história dos jogos, né? Então pode ser que eu vou começar lá de trás. Só não vou pegar o Pong e coisa assim que pra mim não conta. Né? Que é tipo ping-pong, é as regras do ping-pong. Então, né? Vou começar mais, era o Super Nintendo, começar mais no Super Nintendo mesmo. E um exemplar de cada gênero. Então eu não vou focar em um gênero só. Vou pegar um RPG, um jogo de aventura e um jogo de tiro. E desenvolvendo como é que esses três gêneros se desenvolveram. Pelo menos nisso que vai ser também focado sobre mecânica. E posteriormente eu vou falar sobre criação, theme art, UI UX e level design. Então tudo que está aqui nesse início vai ser falado, certo? Então, tchau, pessoal. Obrigado por assistirem. Obrigado pela presença. Queria agradecer se o Juliano tá aqui para conversar com a gente, se interessante estivesse. Valeu, cara. Obrigado, Juliano. Muito boa aula. Agradeço também. É isso aí. Tchau, tchau.